analisar então classes de palavras e seus empregos. Matéria que envolve o quê? O que é substantivo, o que é adjetivo, o que é advérbio. Então é um panorama, né, que nós temos das classes na língua portuguesa. Logicamente que a gente estuda de forma mais específica, ponto a ponto, né? Quando nós estudamos, por exemplo, pronomes, temos aulas somente de pronomes, verbos somente de verbos, conjunções somente de conjunções dentro das orações. Então aqui é um panorama que nós temos de ter das classes de palavras e seus empregos. Acompanha comigo aqui, ó. Existem as classes que são variáveis. Professor, o que é variável? Variável é o substantivo, adjetivo, artigo, o verbo. O que significa variável, professor? Variável é uma palavra que muda. Como assim é uma palavra que muda? Deixa eu só colocar aqui a caneta para nós, habilitar a canetinha na cor branca, tá aqui, então tá, vamos colocar aqui, ó, opa, volta um pouquinho, aqui, ó. Então, variável é uma palavra que muda. Muda em relação ao que, professor? Quando eu estiver falando do substantivo, do adjetivo, do artigo e do verbo, muda em relação ao gênero, muda em relação ao gênero, olha só. E que mais? Além do gênero, muda em relação ao número. Gênero e número. Então, variável muda em relação ao gênero, muda em relação ao número. Esta é uma palavra variável. O que é gênero, professor? Gênero é masculino ou feminino. O que é número, professor? Singular ou plural. Então, por exemplo, casa. Casa varia. Casa, casas. Substantivo, adjetivo, lindo. Varia. Lindo, lindos, linda, lindas. Artigo, o, os, a, as. E os verbos. É que a variação de verbo é diferente. A variação de verbo é número pessoa. Lembra? Eu, tu, ele é singular. Nós, vós, eles é plural. Nós estamos, eu estou. Então, a variação de verbo é diferente, mas muda também, tá? Muda também. Bom, além disso, nós temos as variáveis e invariáveis, pronomes e numerais. Como assim variáveis e invariáveis? Por exemplo, quando eu pego um pronome, o pronome tudo, tudo não varia. Não existe tuda, não existe tudos. Quando eu pego o pronome, por exemplo, todo, todo varia. Todo, todos, toda, todas. Então, às vezes variável, às vezes invariável. O numeral, a mesma coisa. Quando eu pego o numeral, por exemplo, 3, não varia. 3 meninos, 3 meninas. O numeral 5 não varia. 5 meninos, 5 meninas. Mas se eu pegar o numeral 2, já é variável. 2 meninos, 2 meninas. Então, portanto, são variáveis e invariáveis, dependendo do contexto, ok? Depois, nós temos o seguinte, olha só. Invariáveis, advérbios, preposições, interjeições e conjunções. Aí são invariáveis. Olha, se eu pego um advérbio, por exemplo, o advérbio cedo. João acordou cedo. Maria, Maria acordou cedo. Ninguém falaria Maria acordou cedo. É invariável. Preposições são invariáveis. Quando eu pego, por exemplo, preposição sobre, é sobre, não é sobres, né? Preposição de, não é des. Então, é invariável. Interjeições, por exemplo, se eu pego ai é uma interjeição, invariável. Epa, oba. Conjunções, por exemplo, se eu pego a conjunção temporal quando. Quando é invariável, não existe quanda, não existe quandos ou quandas, invariável, invariável. Então, são o quê? Invariáveis. Muito bem, muito bem.